Muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, povo de Deus, família abençoada. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa noite, depois de 2 semanas sem a nossa célula. Estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para partilhar com você a palavra de Deus, o louvor e viver esse momento que é tão especial para nós, esse momento em que a gente pode parar e pode pensar na nossa vida espiritual ainda mais, de uma forma muito mais profunda e de uma forma muito mais ainda genuína. Eu estou aqui com a minha amada esposa, a pastora Maria Fernandes, vai dar uma para vocês. Boa noite, que Deus possa abençoar seu coração, seu lar nessa noite com essa palavra que iremos compartilhar com você, que você possa ser agraciado nessa noite, amém? Amém. Gente, assim, a gente vai dirigir a oração, vamos convidar você que está aí conosco, né? Aonde você estiver agora, se é possibilidade de você parar, fechar teu olho e invocar o nome do Senhor conosco, nós pedimos que você faça isso, para que a gente possa dessa forma conectar esse momento na presença de Deus, pedindo a Ele a bênção dele sobre tudo aquilo que nós realizamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Sabemos que o Senhor preparou essa noite e preparou este momento para cada um de nós, para que nós pudéssemos, Senhor, não apenas pensar em tudo que a vida tem nos trazido, mas pensar naquilo que a vida tem sido para nós. A vida que ganhamos um dia e que precisamos de forma muito especial valorizar, Deus, na nossa caminhada diária contigo. Pedimos a bênção do Senhor sobre este momento de célula, que ela seja crescimento, ressurreição, seja paz, seja vida, seja, Senhor, vitória, seja restauração na vida de todos quantos terão contato com esta célula, Senhor, através desse vídeo, Deus. Nós pedimos a Ti que ilumine os corações, porque o do Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus, como é maravilhoso poder caminharmos na presença do Senhor. Nós já queremos também agradecer os irmãos, a Igreja Mara, a igreja em qual nós congregamos, por todo o carinho, por todo o amor, como também por todo o esforço, por todo o empenho nesse tempo de crise humanitária, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo que tem sido um pouco difícil para algumas pessoas, mas nós somos gratos pelos trabalhadores da obra do Senhor que incansavelmente têm se reunido, têm motivado pessoas, têm trabalhado arduamente, jejuando, orando, se organizando também no sentido de abençoar pessoas. Então nós queremos desde já agradecer cada um de vocês, aqueles que direto ou indiretamente estão conectados nessa rede maravilhosa, nesse corpo tão maravilhoso que é a Igreja do Senhor. Obrigado, você viu? Deus certamente pode recompensar você, aquilo que vocês têm feito no oculto, certamente Deus vai honrar vocês, né? No público, na presença das pessoas. Sabendo que o trabalho nunca é em vão. O trabalho na obra do Senhor é sempre gratificante. E o próprio Deus, Ele gratifica a nossa vida quando nós se empenhamos em fazer a sua obra, em fazer aquilo que agrada a Ele. Com certeza, Deus estará abençoando a sua vida, querido irmão, que tem sempre estado conosco ali na igreja, se empenhado em estar ali nesses tempos tão difíceis. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor então. A gente vai louvar o Senhor com uma canção que talvez seja um pouco desconhecida de você, mas é uma canção que Deus tem, durante esse tempo, abençoado a Igreja do Senhor. Uma música que faz parte do trabalho de meu filho Josué. Eu gosto tanto dessa canção porque ela nos traz uma proposta de procurar o Senhor enquanto podemos achar. Vamos cantar conosco? Josué, cante conosco. Só o refrão. Eu vou te buscar até te encontrar, até te ver. Minha vontade é estar em tua mesa, beijar teus pés.
comigo, Senhor. Eu vou te buscar, Pai. Eu vou te buscar até te encontrar, até te viver. Aleluia, aleluia. Minha vontade é estar em tua mesa, beijar teus pés. Eu vou te buscar, eu vou te buscar até te encontrar, até te ver. Oh, Senhor, Tu é maravilhoso. Minha vontade é estar em tua mesa, beijar teus pés. Aleluia, o Senhor é tremendo, Ele é maravilhoso. Pediu José cantar mais um refrão de uma das canções dele que eu gosto também. Ele sabe, está aí no coração dele. Ele não está talvez aparecendo aí no vídeo, mas ele e nossa câmera, a irmã Camila, estão aqui nos bastidores, nos abençoando, para que a gente possa estar com você aí, estar em comunhão contigo na presença do nosso Deus, né, pastora? Estamos aqui bem alegres e bem felizes. Ele vai cantar uma canção, só o refrão da canção que Deus tem dado para ele, e vai ser maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí, cante uma, filho, para nós. Tua voz sempre guiará Oh, aleluia! o caminho Em que que devo andar. em ti sempre vou me alegrar. Adore o Senhor conosco, ainda que você não conheça a letra dessa canção. Você pode sentir aí o Espírito de Deus, a presença de Deus que nos envolve, a presença de Deus que nos abençoa, a presença de Deus que nos move, que nos faz se sentir gratos e fortalecidos nele. Aleluia! Adoramos a Ti, Senhor. Tua voz Tua voz sempre guiará o caminho em que devo andar. Em ti sempre vou me alegrar. aleluia. Quero contigo estar, meu Deus e Pai, Senhor e Rei. Eu quero tua presença aqui, pois tu és o meu maior prazer. Adore Ele conosco nessa noite. Meu Deus e Pai, Aleluia! Senhor e Rei, eu quero tua presença aqui, pois tu és o meu maior prazer. Aleluia! Como é maravilhoso, né, irmãos? Poder estarmos diante do Senhor e adorarmos Ele, né? Adorarmos Ele na beleza da sua santidade. Bem, o tema da nossa célula nessa noite, o tema dessa nossa célula é como é incrível crer. Em outras palavras, como é incrível acreditar. Eu tenho por certo que você que está me ouvindo aí entende perfeitamente o que significa crer, o que significa acreditar. E a gente vai então, agora por dentro da palavra de Deus, dentro desse estudo, descobrir a maravilha de simplesmente podermos acreditar naquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Amém? Vamos lá então. Nós estamos na célula de número 170. São 170 células que a gente está trabalhando, orando, buscando, se conectando com vidas, se conectando com você, meu amado irmão, que está diante de nós. A pastora Maria vai ler para nós o livro de Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 3. A pastora vai ler para nós. Pedimos para você que tenha a sua Bíblia aí para nos acompanhar. Livro de Hebreus, capítulo 11,
versículo do 1 ao 3. Amém. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Bem, a introdução diz assim para nós: a fé em Deus é algo fantástico, algo fabuloso e muitas vezes até mesmo assombroso, extraordinário, maravilhoso, admirável e inexplicável. E é exatamente nos momentos de situações mais críticas que ela, a fé, faz toda a diferença. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 8, 9, diz que nós somos salvos. Nós que estamos aqui e você que me ouve. E todo aquele que acreditar é salvo pela fé. A pastora vai estar lendo para nós. Então, 2, 8, 9 diz assim, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vocês viram o que a palavra diz? Portanto, a fé, ela nos faz ser gratos pela salvação e pelas demais bênçãos que o Senhor ele nos concede. As demais bênçãos que o Senhor acrescenta para nós em meio à caminhada que nós estamos trilhando com Ele. Mas também a mesma fé, ela nos faz fortes, ela nos faz resistentes, para que possamos atravessar momentos que aparentemente podem ser ruins, momentos que podem ser de grande adversidade e muitas vezes de muitos desafios, como também de sofrimento. A fé nos dá convicção de que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas elas cooperam para o próprio bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Romanos 8:28 diz isso. Minha esposa, Amém. pastora amada, vai ler para nós. Você pode nos acompanhar aí, viu? 8:21. 8:28, querida. 28. Amém. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, então, é incrível crer. É incrível crer por quê? Primeiro passo, porque a fé, ela nos leva a buscar a Deus em todas as circunstâncias. Então, a fé, essa dádiva que Deus concede a cada um de nós, ela não é nos dada apenas para procurarmos a presença de Deus em uma circunstância, mas ela nos faz simplesmente ver a necessidade de nós utilizarmos a fé para toda e qualquer circunstância que se apresenta diante de nós. Vamos ler então aqui. Portanto, alguém pode buscar a Deus sem crer nele? Uma pergunta para mim, uma pergunta para você. Verdade. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos revela muitas coisas. E muitas coisas, até mesmo, Ele pode nos revelar aonde nós erramos e no que nós precisamos melhorar. Então, a fé, ela é ampla, a fé nos move, ela nos leva a buscar a Deus em toda e qualquer circunstância. E como eu falei aqui, revela até onde nós erramos e no que nós precisamos melhorar. Quando Davi, um grande personagem da palavra de Deus, quando Davi reconheceu o seu pecado, esse momento da história da vida de Davi está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Pedi para minha esposa ler. Sentiu-se Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no qual fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoe
a iniquidade do seu povo, porque procedi muito loucamente. A gente vê então que Davi, aquele homem que era segundo o coração de Deus, aquele homem que era um grande guerreiro em Israel, com ascensão também de um grande salmista, um grande músico, também um grande pastor de ovelhas, como também um grande rei. E esse rei, em um período da vida dele, ele simplesmente viveu momentos também sombrios, viveu momentos difíceis, viveu circunstâncias desfavoráveis muitas vezes na vida dele. E essa passagem bíblica ela narra um momento em que Davi simplesmente ele transgrediu, ele errou diante do Senhor. Ele errou diante do Senhor e simplesmente ele procurou Deus, ele buscou o Senhor e pediu para que Deus olhasse por ele, para que Deus usasse de misericórdia para com a vida dele, porque ele errou. Ele errou. A palavra diz que ele simplesmente falhou, mas ele entendeu que a mesma fé que ele possuía para vencer batalhas, as batalhas físicas da sua vida, as batalhas políticas do seu reino, ela também era necessária para lidar com os problemas e com os desafios e com quem ele era, com o pessoal dele, com o espiritual, em outras palavras, com aquele Davi que estava lá dentro do seu interior. E no versículo 10, vamos ler de novo, a pastora lê para mim, o 24:10. A pastora vai ler novamente. Sentiu-se Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. A gente vê que Davi, ele reconhece que ele tem falhado diante de Deus. Lê para nós ainda, pastora, o 24:17, para nós, 2 Samuel. Vendo a Davi o anjo que faria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi, então, diante de tudo aquilo, né, pastora, que estava acontecendo ali com Israel, correto, ele reconheceu que aquele tão grande mal que estava vindo, aquele castigo da parte de Deus que estava acontecendo, Davi viu tudo aquilo e o que ele fez? Ele buscou ao Senhor e pediu para que aquela peste mortal fosse retirada do povo, pois ele reconheceu que era ele que havia pecado. Ele estava em pecado. Muitas vezes nós oferecemos através da pregação, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós oferecemos e servimos nos nossos altares a fé, mas como um meio apenas de obter coisas que muitas vezes são benefícios naturais, benefícios físicos, mas esquecemos que ela não foi nos dada apenas para isso. Ela foi nos dada para que nós pudéssemos ter a coragem e a humildade de se aproximar de Deus, mesmo quando falhamos diante dele. Usar a fé, como Davi usou, para ir em oração, para reconhecer diante do Senhor que cometeu um erro, que falhou diante do Senhor. Veja que Salomão, o terceiro rei de Israel, ele escreve que em livro de Provérbios 28:13, ele diz para nós que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa vai alcançar misericórdia. E para nós confessarmos, precisamos de fé. A mesma fé que vence o gigante é a mesma fé que nos leva à humilhação e reconhecer o nosso pecado quando nós falhamos diante de Deus. Mas prosseguimos ainda. Naquele mesmo dia, o profeta Gade falou com Davi, ele orientou Davi o que Davi precisava fazer. Então, a cada oração, gente, a cada entrega, a cada conversa com Deus, a forma como nós aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas falhas, com os nossos erros, é importante diante de Deus. Davi, ele não culpou as pessoas, ele não culpou o outrem,
ele simplesmente trouxe para si a responsabilidade, porque realmente foi ele que havia falhado, né, pastora? Verdade. Ele não, simplesmente não começou a colocar a culpa em terceiro, em quarto, a situação que Israel estava vivendo. Ele não culpou seus generais, ele não culpou seus capitães, não. Ele culpou a si mesmo. Ele reconheceu que ele havia falhado. Mas olha o que a palavra vai mostrando para nós ainda de lindo. Naquele mesmo dia o profeta Gade fala a Davi para oferecer ao Senhor uma determinada oferta. Interessante que Araúna, o dono da terra onde Davi iria ofertar, não queria receber o valor. Mas Davi, numa expressão de fé, disse: não oferei ao Senhor meu Deus nada que não me custe valor algum. A pastora vai ler para nós 2 Samuel 24, do 24 ao 25, pastora. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Interessante, é muito interessante o registro dessa passagem. Davi viu tudo o que estava acontecendo, recebeu a orientação do profeta Gade, como ele deveria simplesmente se conduzir. Como é importante quando a gente se permite ter alguém sobre a gente, né? Como é importante quando a gente não caminha sozinho. Quando a gente tem alguém, seja um pastor, seja um líder de célula, seja um pai de verdade, que nos conduz, que nos guia, que pode nos mostrar, na verdade, aquilo que nós precisamos melhorar. Porque geralmente quando nós mesmos nos avaliamos a nós mesmos, talvez nós não conseguimos encontrar muitas coisas que são desfavoráveis, até mesmo olhar para algumas áreas da nossa vida que precisam ser vivificadas. O homem, ele não se aprova a si mesmo, ele precisa ser aprovado por Deus. E como é bom a gente poder ter alguém, né, pastora, que nos guie, que nos fortaleça. A gente tem sido muito abençoado como pastores do Ministério Mar. A gente sabe que lidar com pessoas não é uma coisa fácil. É um desafio a cada dia. A cada dia a gente tem que ser criativo, a cada dia a gente tem que orar para que a gente possa lidar e tratar as pessoas e conduzi-las. Mas eu fico muito feliz, contente, quando dentro do ministério há pessoas que realmente se permitem que o pastor, ele aconselhe, que a pastora aconselhe. Pessoas que realmente estão preparadas para receber uma admoestação, pessoas que realmente estão preparadas para receber uma correção. A palavra diz para nós que Eliseu tinha um Elias, que também Josué tinha um Moisés. Diz claramente que Timóteo tinha um Paulo na vida dele. E você, quem você tem? Você tem alguém que realmente você permite corrigir você? Tem alguém que você permite conduzir você? Alguém que vai simplesmente lhe mostrar que tem muitas tragédias que possam estar envolvendo a sua vida, muitas circunstâncias desfavoráveis que você possa estar vivendo, seja fruto talvez de uma decisão que você tomou, né, pastora? Seja fruto talvez de algo que você apenas fez, mas porque talvez você seja uma autoridade, né? Porque talvez, como Davi também era, talvez porque você seja uma pessoa de posição lá no teu trabalho, né, entre a tua família, você acha que não precisa de alguém que lhe diga de verdade. Talvez essas pessoas até existam na sua vida, né? Mas você que precisa se permitir que elas sejam voz e boca de Deus. E simplesmente permitir-se mudar e chegar aonde Deus quer que você chegue. Davi viu toda aquela cena, viu todo aquele sofrimento do povo. E em uma atitude de fé ele orou. Em uma atitude de fé ele sacrificou. E ele disse, quando Araúna chegou, o dono daquela terra, Araúna disse para ele: não, rei, pede o que tu quiser,
tudo que tenho aqui está à tua disposição. Mas Davi mostrou que, ainda que como um homem que falhava, pastora, ele não quis tomar daquele homem algo que não era dele, algo que não lhe custasse. Gente, amados, geralmente tudo o que Deus nos pede custa alguma coisa. É verdade. Se não custa para você, custou para Ele. Ou deve custar para alguém que está orando e exclamando pela sua vida. E na atitude de Davi, Davi disse assim: eu não oferecerei ao Senhor, né, pastor, ao Senhor meu Deus, nada que não me custe. E após Davi ofertar, imediatamente a praga cessou. Você viu como é incrível poder acreditar? Como é incrível poder crer? Ele simplesmente teve uma expressão de fé, ele simplesmente escutou o que o profeta disse e foi corrigir o caminho, foi corrigir a vereda, foi se humilhar diante de Deus, ofereceu imediatamente sacrifício e a praga cessou. A praga terminou. Em outras palavras, o problema que estava diante da nação, que estava assolando o povo, foi embora. Eu não sei qual é o problema que pode estar assolando tua casa, pode estar assolando tua vida. Mesmo em tempo de coronavírus, de Covid-19, de crise humanitária, talvez o teu problema já vinha desde antes da crise humanitária. Mas que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor revele ao teu coração, ilumine a tua mente, para que você possa enxergar, em uma atitude de fé, de uma forma incrível, humilhar o coração diante do Senhor e receber a vitória, que é Deus eliminando e não permitindo mais o avanço de qualquer tipo de praga ou de qualquer tipo de dor ou de situações de dificuldade para você. Bem, mas vamos para o segundo ponto, né? A fé portanto, é incrível crer, porque a fé faz bem para a nossa saúde física e também espiritual. Vou ler aqui com você. Amém. E a pastora depois vai ler os versículos, né? A ciência se curvou aos fatos de dezenas de estudos mostrarem que fiéis são mais felizes e vivem muito mais e são mais agradáveis. Por quê? Fiéis que na verdade utilizam a fé. Fiéis que na verdade vivem a fé. Vivem a fé nos seus relacionamentos, vivem a fé na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida familiar. Esta reportagem saiu na revista Super Interessante em outubro de 2016. Certamente deve ter um dado bem mais atualizado acerca disso. Está muito claro na Bíblia que Deus quer ver os seus filhos saudáveis. Deus quer ver os seus filhos saudáveis. A dor que ele levou, a culpa que ele levou, todas as tristezas que ele levou, foi para que vivendo nele você possa experimentar a alegria que existe nele, né, pastora? Diz assim ainda, o versículo já está aqui, pastora. Já tá aí. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Olha a instrução do apóstolo João para um dos seus ouvintes, né? Ele diz: desejo que te vá bem em todas as coisas. A fé, ela quer nos ajudar a viver o incrível, o acreditar, né, pastora? Uma vida plena, em né? todas as coisas. Uma vida completa. Porque a gente entende que a nossa vida é como se fosse uma roda. A nossa vida é como se fosse uma roda, né? E para essa roda ela girar, todas as áreas dessa roda elas têm que estar em harmonia. O momento que uma parte dessa roda não estiver em harmonia, a roda ela vai andar meio que capenga. Ela não vai fazer o movimento que precisa ser feito, porque nós temos várias áreas na nossa vida. Então, a palavra diz que te vá bem e tenha saúde e te vá bem em todas as coisas. Deus quer prosperar nós na área financeira, Deus quer prosperar nós na área dos nossos relacionamentos familiares, Deus quer prosperar nós na área dos nossos relacionamentos sociais. Ele quer nos prosperar em todas as áreas. Quer que nós tenhamos saúde, porque se nós não tivermos saúde,
certamente nós não vamos conseguir experimentar e viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Então nós precisamos tomar posse dessas coisas e viver esse incrível caminho de acreditar em Deus. Vou continuar aqui então. Também João 10:10 a pastora vai ler para nós, ali um versículo muito conhecido de nós. João 10:10 é Evangelho de João. 10:10. Mas tu não continuou. Atenção. João 10:10. Amém. Diz assim. Glória a Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Mais uma vez a palavra deixa clara para nós, né, pastora? Que a proposta de Jesus é que tenhamos vida e tenhamos uma vida abundante na presença dele. Uma vida completa, uma vida regalada, plena, exuberante. Né? É o que o Senhor quer para cada um de nós. A pastora vai ler ainda no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, porque a palavra ela é luz, a palavra é o caminho, a palavra é a vereda de Deus para nós. Então, nós precisamos nos apropriar, tomar posse desta palavra, porque o próprio Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém. Êxodo 25 diz assim: servireis ao Senhor, o vosso Deus, a Ele abençoará e o vosso pão, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Viu que tremendo? Então, glória a Deus. A palavra de Deus dirigida ao povo de Deus Israel, o antigo Israel, dizendo que e servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Que promessa maravilhosa. Então, como é incrível poder crer, porque a fé nos faz acreditar que Deus vai arrancar do nosso meio as enfermidades. Nós estamos vivendo um tempo de coronavírus, recebemos um grande milagre, a minha nora foi completamente curada através das orações. Verdade. E acreditamos piamente que Deus opera através dos médicos também, de todos aqueles profissionais que Ele deixou nesse mundo, que deu dons a eles também naturais, para que eles pudessem cuidar da nossa saúde também, né? Então, recebemos a vitória depois de muita oração e vimos o milagre de Deus na vida dela. Esse Covid-19 não levou ela. A gente sabe que muitas pessoas pereceram, muitas pessoas sucumbiram diante disso. A gente se entristece, a gente tem orado por muitas famílias para que Deus traga consolo e para que Deus seja a proteção na vida dessas pessoas, para que mais ninguém sucumba diante do coronavírus. Louvado seja o nome do Senhor. E continuamos ainda. O estresse, né? O estresse, que é uma enfermidade, se coloca como um mal, né? O estresse gera tensão física devido muitas vezes a situações de pensamentos que vão deixando as pessoas frustradas, vão deixando as pessoas furiosas, vão deixando as pessoas nervosas. Você que acompanha telejornais deve ter visto o que a tensão das pessoas pelo medo das coisas que têm acontecido no mundo devido à crise humanitária, a forma como as pessoas têm ficado ainda muito mais nervosas, têm se tornado impacientes, alguns têm sido tão agressivos e outras pessoas têm vivido debaixo de tanto medo, mas o Senhor tem a sua promessa. Ele diz que Ele promete vida abundante. Amém. Mesmo em meio a tudo isso. Por que eu digo isso para você, meu irmão? Porque há um cenário difícil. E Deus, Ele pode ser Deus dentro de um cenário difícil. Quando tudo está bem, quando você não precisa que os seus pensamentos estejam assegurados, quando você não precisa que algo proteja a sua vida, seu físico, né? É diferente, mas é bem diferente, mas quando você precisa, clame por Ele, né, pastora? Porque Ele vai certamente se fazer presente, né? A pastora vai ler para nós aqui, deixa eu só terminar aqui,
no Salmo, olha aqui que o Salmo 23, do 1 ao 2 diz para nós. Lê para nós, pastora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? É até o 3, né? Isto, pastor. Isto. Olha que tremendo. Promessa então, maravilhosa, promessa né? maravilhosa. Cuidado, de descanso, de refrigério, de repouso, né? De tranquilidade, de paz. É o verdade. que o povo de Deus tem buscado por esses dias, em meio a essa pandemia, em meio ao problema da saúde física e principalmente a saúde emocional e mental, que a gente tem visto muitas pessoas com medo de sair na rua, medo de pegar essa enfermidade e levar para o seu lar. Então a gente tem visto isso, né? Mas Deus, ele deixou essa promessa que ele ia nos guardar, ia nos proteger, que ia nos guiar a águas tranquilas, a pasto verdejantes, né? Ele refrigera a nossa alma, ele cuida de nós, né? E no 4 ainda fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordal e teu cajado me consolam. Amém? Então a palavra, ela é clara para nós nessa noite, que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor cuida da nossa saúde mental e física e espiritual, né, pastor? Exatamente. Então, ter o Senhor como pastor, como é incrível você poder querer, né, pastora, que Ele é o teu pastor, que Ele é o teu dono. Nós não temos como pastor alguém que não pode nos proteger, alguém que esteja dormindo e que não pode estar atento às nossas carências e às nossas fragilidades. Verdade. Mas, pelo contrário, o Senhor é o meu pastor. Ele é aquele quem vai proteger a minha alma do urso, do leão, do tigre, da doença, das intempéries, de tudo que pode acontecer. Ele é o meu pastor. Vai proteger a minha alma de todas as catástrofes que podem vir, tentar assolar a minha vida e destruir a vida que eu possuo. Continuamos então. Portanto, é incrível crer também por causa de quê? Por causa do quê? Porque o crer nos leva a uma fé que agrada a Deus. Uma fé que traz para nós recompensa, pastora. Sempre. Uma fé que traz para nós recompensa. Recompensar, né? Diz assim, por falta de fé, um vírus pode causar um pânico. A gente tem visto isso grandemente, né? Por falta de fé, o vírus ele pode se introduzir dentro de uma sociedade e pode causar pânico, pode causar estresse, pode causar desespero e tantos outros sentimentos e emoções ruins, né? Emoções que certamente não fazem bem para o ser humano. Emoções que geralmente trazem prejuízos emocionais e físicos para a vida do ser humano. Nessa hora, a nossa fé faz toda a diferença. Nessa hora em que um vírus entra, acreditar, gente, crer de uma forma incrível, vai nos fazer muito bem. É interessante o quê? Que nós sabemos muito bem que o coronavírus e qualquer tipo de enfermidade ou de doença nunca vai ser páreo para Deus. Aquilo que entristece você não entristece a Deus. Aquilo que aflige você não pode afligir o Senhor. Verdade. Ele é muito maior. A palavra diz que Ele é o Todo-Poderoso. Continuamos ainda então. No bom combate da fé, que é o combate em que nós caminhamos, né? Inclui-se a luta contra o coronavírus, contra o Covid-19, como também sobre o pânico que ele tenta causar. Nós sabemos que como povo de Deus, você que está nos escutando aí, tem visto a forma como a igreja do Senhor ela tem se movimentado no mundo todo, né? Todos os credos, todas as pessoas que de alguma forma tenham uma comunhão com Deus, têm orado, têm pedido pelo Brasil e pelo mundo, porque não é uma guerra de uns, é a guerra de todos nós. Todos nós estamos juntos nessa batalha e vai chegar um dia em que o coronavírus vai ser apenas uma lembrança
de uma guerra que vencemos, como diz muitas frases estampadas nas nossas redes Verdade. sociais. Glória a Deus. Então, acalmem-se para poder acalmar os que também não têm fé. Então, nesse tempo, Deus, Ele quer chamar você para acreditar ainda mais, para que você sirva também de torre forte no Senhor, Amém. sirva também de amparo, sirva também, né, pastora, de Glória a Deus. encorajamento para outras pessoas. né? Nós não estamos dizendo que você simplesmente vai levar a irresponsabilidade. Não. Você vai manter-se dentro das normas, simplesmente conforme os nossos governos, conforme, né, a Organização Mundial da Saúde tem nos passado, as orientações, mas você simplesmente vai ser prudente com todas as normas, com todas as orientações, de que forma, de forma ainda muito mais fortalecida no Senhor, encorajada nele, através da tua fé, não trazendo pânico de responsabilidade, não trazendo pânico simplesmente de não ter respeito por aquilo que está sendo colocado, mas pelo contrário, respeitando todas as normas, mas encorajando as pessoas a acreditarem. Por que eu digo isso? Porque mesmo com todo tipo de socorro, com todo tipo de prevenção, as pessoas ainda estão desesperadas. Então nós precisamos ser, na vida dessas pessoas, né, farol de iluminação espiritual. Precisamos ser torre, na verdade, de fortaleza na vida dessas pessoas em Deus, encorajando eles a acreditarem que é possível sair dessa crise e vencer diante do Senhor. Mas estamos nos caminhando para o fim já, tá? Amém. Diz assim ainda, e que no final você possa dizer como Paulo. Essa expressão, combati o bom combate, foi escrita pelo apóstolo Paulo, numa das suas cartas. Ele diz que combateu o bom combate, ele guardou a fé. A pastora vai estar lendo para nós, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vinda. Que Amém? tremendo isso, né? Verdade. Olha bem, Aqueles que amam a vinda do Senhor, que se preparam, né? Corram aquela carreira que foram proposta por Deus na vida deles. olha que tremendo que a pastora está falando aqui. Paulo viveu certamente muitas coisas muito maiores do que o Covid-19. Ele viveu um momento em que os cristãos estavam sendo devorados por leões. Viveu momentos em que a igreja do Senhor sofria. E ele mesmo escreve: tenha um bom ânimo. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé, eu acabei a carreira. Ele quer dizer que ele passou por todos os desafios que a vida lhe propôs. Mas ele guardou a fé. Ele continuou acreditando em Deus. E esse foi o legado que Paulo deixa para os seus discípulos, ao ponto de nos alcançar. A luz que estava em Paulo, que era Deus, foi tão forte que iluminou nossos corações aqui no presente certo. E no livro de Hebreus a gente encontra uma expressão muito linda. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar. Por quê? Porque a fé ela agrada a Deus. E ela é recompensada. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Que lindo isso. Verdade. Jesus ele disse para nós. Batei e a porta vai se abrir. Jesus diz para nós: buscai e achareis. Jesus diz que aquele que pede, ele recebe. Em outras palavras, nós só não recebemos, nós só não achamos, porque nós às vezes somos lentos em procurar. Quando nós nos aproximamos com fé, talvez essa lentidão que eu estou falando tenha um outro nome, né, pastora? Essa lentidão que eu estou falando é falta de fé. Verdade. Certa vez eu vivi um momento na minha vida em que eu
ao ouvir uma expressão de uma mulher, e automaticamente eu achava, olhando para ela, pensei que ela ser uma grande mulher de grande fé, mas ela um dia disse: eu não tenho fé, eu não tenho fé. Eu disse: mas tu faz tantas coisas, tu possui tantas coisas, tantas dádivas. Mas ela disse: eu não tenho fé. Gente, ter coisas não quer dizer ter fé. A palavra diz que fé é dom de Deus. E é lindo que também a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a mensagem. Então, em outras palavras, aquela mulher não tinha fé, porque talvez o contato com a palavra deveria ser muito precário. Quer ter fé? Permita-se que a palavra de Deus tenha um lugar especial no teu coração. E certamente a palavra vai encaminhar você para se aproximar de Deus, e se aproximar mais de Deus, e se aproximar mais de Deus, e se aproximar mais de Deus, porque você vai se aproximar dele com fé, vai acreditar que ele pode abençoar, ele pode mover, ele pode conduzir, né, pastor? Ele pode dirigir, ele pode perdoar, ele pode ajudar você a perdoar alguém, ele pode ressuscitar a tua alma, ressuscitar a tua vida, ou ressuscitar alguém também na sua vida espiritual diante dele. Então, a fé, ela também agrada a Deus e ela é recompensada por isso. É incrível a gente poder acreditar. E ele vai recompensar. A recompensa é a resposta. A recompensa é a satisfação que se tem quando o resultado ele vem, né? Quando ele vem. Quando a gente faz o que o Senhor manda, o resultado ele vem. Ele vem conforme Deus desenhou para que ele chegasse diante de nós. Estamos partindo para o final. Diz assim: é incrível ver como a fé é recompensada. Você que está do outro lado nos acompanhando aí, já pode dizer assim, pode contar inúmeros testemunhos que você tem da forma como você creu e Deus lhe recompensou. Mas ainda tem muito mais coisas. A fé nos faz buscar mais a Deus. A fé, ela também alivia a ansiedade. A ansiedade que é o excesso do futuro. Reduz o nível do estresse. Ela também equilibra as nossas emoções. Equilibra as nossas emoções. Ela equilibra nossas emoções e, por conseguinte, fortalece o nosso sistema imunológico, elemento básico para que possamos vencer e nos prevenir e ter a prevenção certa contra o coronavírus. É incrível ver a diferença naqueles que creem. Creia nisso e tenha fé em Deus. Josué vai tocar mais uma canção aqui. Eu vou te buscar, pode ser. E a gente vai orar. A gente vai orar para que você possa viver esse incrível crer, acreditar diante do Senhor. Amém? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós estamos aqui em oração, finalizando essa célula, porque acreditar é importante. Acreditar, Senhor, é tremendo. Acreditar, Senhor, é maravilhoso. E Tu quer nos devolver essa possibilidade, ou melhor, quer nos devolver essa dádiva de poder acreditar, Senhor. E nós precisamos decidir, como Zaqueu decidiu acreditar. Desceu da árvore e acreditou que a partir daquele encontro a vida dele seria diferente. Como também aquela mulher ousou a sair mais uma vez em busca do seu milagre, e dessa vez ela encontrou ser curada. Também, Senhor, a palavra fala sobre Zaqueu que aparentemente, Senhor, tinha perdido tudo, a visão, mas não tinha perdido a audição. E o que restou, ele clamou. Ele clamou a Ti pela fé, e foi recompensado. O Senhor devolveu para ele a visão e ele voltou a enxergar. Então são tantos os testemunhos, são tantas as palavras que mostram a recompensa daqueles que acreditaram, Senhor.
aqueles que creram, Senhor, aqueles que experimentaram o incrível poder acreditar, esse sentimento que nos traz, Senhor, a satisfação, Senhor, que faz com que rompa, que entre a fé e a dúvida, a fé ela cresça, se estabeleça e construa para nós, ó Deus, uma fundação tão firme, aleluia, que a ponto de nós enxergarmos dessa plataforma, desse fundamento, o milagre. Ah, meu Deus, diante de Ti nós estamos, diante de tantas pessoas que estão nos escutando, e nós oramos para que eles possam experimentar de novo a dádiva do crer, do acreditar, Senhor. E assim como foi na vida de cada personagem bíblico, assim como foi na vida de Davi, experimentou o perdão através da fé, através de uma expressão de sacrifício. Também cada um que está nos ouvindo possa, Senhor, tomar conosco essa oração, orar junto conosco e experimentar também o milagre. Milagre nos seus sonhos pessoais, nos seus sonhos familiares, nos seus sonhos profissionais e também seus sonhos ministeriais na presença do Senhor. Que nesse tempo de crise humanitária não lhes falte fé para acreditar, para continuar em direção ao alvo, em direção à soberana vocação. Não apenas sozinho, mas conduzindo outros nessa jornada, Deus, conduzindo outros, Senhor, nesse caminho de maravilhas diante de Ti. Ó Deus, servindo de luz, servindo, Senhor, de sombra também para essas pessoas na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta célula maravilhosa, Senhor. Fique com cada um dos nossos ouvintes. Fique conosco, Senhor. Cante comigo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Obrigado, irmãos. Até a próxima quarta, desculpa, na presença do Senhor. Fica aí o nosso carinho, o nosso abraço e um beijo no seu coração. Em nome de Jesus.